Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Destaques Tributários aqui da AMUR. Meu nome é Maria Carolina, eu sou diretora de tributos da AMUR e hoje a gente vai falar sobre a reforma do imposto de renda, que foi aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados. Antes de mais nada, é importante dizer que esse áudio é só um resumo, bastante superficial dos pontos mais importantes do texto. Esse texto aprovado ele tem muitas nuances, muitos pontos polêmicos, mas a nossa ideia aqui é deixar você informado sobre o que está sendo discutido de forma geral. Por isso a gente vai passar os pontos mais importantes. E a gente começa pelos dividendos. Os dividendos que hoje são isentos de tributação estariam submetidos a uma alíquota de 15% na fonte a partir de 1º de janeiro de 2022. Contudo, essa regra ela tem algumas exceções e a gente vai falar delas. Não estarão sujeitos a essa retenção, a essa alíquota de 15%, quando os rendimentos forem pagos por empresas optantes pelo Simples, por empresas integrantes do mesmo grupo econômico, quando for entidade de previdência complementar e afins, por incorporadoras imobiliárias submetidas ao RET. Quando esses dividendos forem pagos a fundos de investimento, também não terão alíquota de 15%, a entidades imunes por força constitucional e para empresas optantes pelo lucro presumido, que faturem até R$ 4.800.000 por ano. Todas essas estarão isentos dessa tributação de 15%. O texto prevê também o fim, a extinção do instrumento chamado Juros sobre Capital Próprio. Esse instrumento fica extinto a partir de 1º de janeiro de 2022. Inicialmente era previsto apenas o fim da dedutibilidade, mas agora o instrumento inteiro está sendo revogado. E o motivo pelo qual ele está sendo revogado é justamente para não gerar uma distorção com a tributação dos dividendos, então ele fica extinto. Sobre as alíquotas do IRPJ e CSLL, a alíquota do IRPJ vai ter uma redução dos atuais 25% para 18%. Isso aí incluindo o adicional, claro. A CSLL, uma redução dos atuais 9% para 8%, condicionada à revogação de benefícios fiscais setoriais, esses ligados ao PIS e a COFINS, ou seja, a gente sai de uma alíquota global de 34%, chegando a uma alíquota de 26%. Também está instituído como obrigatório o regime de apuração trimestral, a gente não vai ter mais aquele regime de apuração anual, e existe a compensação do prejuízo entre os trimestres sem aquela trava dos 30%. As mudanças quanto aos investimentos. Bom, as operações em bolsas de valores agora vai ter uma alíquota de 15% para todos os mercados, inclusive day trade, e está liberada a compensação de resultados negativos. Eles podem ocorrer em todas as operações. Antes você estava restrito às operações com a mesma alíquota. Então agora uma alíquota uniforme de 15% e a apuração passa a ser trimestral ao invés de mensal. Mas aquele valor considerado isento de 20 mil passa a ser 60 mil pela apuração trimestral agora. O Comicotas, ele deixa de ser semestral e passa a ser anual, também uma medida bastante festejada por todos do mercado financeiro. Uma mudança aí sobre fundos de investimento bastante comentada é a mudança da tributação sobre fundos de investimento fechados e fundos de participação que não estão enquadrados nas regras da CVM. Esses fundos que às vezes diferiam a tributação por tempos e tempos, eles agora vão ter uma tributação inclusive do seu estoque. Considerado em 1/1 de 2022 e vão ser tributados uma alíquota de 10% e esse valor vai poder ser parcelado em até 24 vezes. Esses fundos também terão o Comicotas anual. Bom, sobre as pessoas físicas, a tabela do imposto de renda também está prevista uma atualização, deixando isentos os ganhos até R$ 2.500. Para as próximas faixas, as faixas mais altas, o reajuste é um pouco menor. O desconto simplificado para fins de ajuste anual, que hoje está estabelecido em R$ 16.754,34, a previsão é que esse valor seja reduzido, ou seja, o desconto simplificado seja reduzido para R$ 10.500. Essa é uma medida que não foi tão festejada assim, porque isso pode acabar aumentando a tributação da classe média, quem está sujeito ali a um rendimento, quem oferece um rendimento anual entre 50 mil e 80 mil reais por ano. Ainda sobre pessoa física, uma possibilidade interessante que o projeto manteve foi a questão da atualização do valor de imóvel situado no Brasil. Essa atualização ela vai ser feita a uma alíquota de 4%, o que é bastante interessante quando comparada à alíquota do ganho de capital, que varia entre 15% e 22,5%, e essa opção vai poder ser feita até dia 29 de abril de 2022. Importante lembrar que ela abrange apenas os imóveis já declarados em 2020.
Temos também agora a possibilidade de atualização do valor de bens e direitos situados no exterior. Esses vão ter uma alíquota de 6%, com a mesma data de opção, até 29 de abril, e ele abrange todos os bens e direitos declarados em 2020 que estejam no exterior e que possam ser atualizados. Então, a gente tem aí depósitos bancários, pensão, participação societária, imóveis, veículos, e isso tudo será convertido para real, conforme a cotação do dia 31/12 de 2021. E é isso, o texto foi aprovado na Câmara dos Deputados neste dia 2 de setembro de 2021 e agora ele vai seguir para apreciação no Senado. A gente ainda não tem uma data prevista para votação, o texto pode sofrer alterações, mas se ele sofrer alterações a gente volta aqui para deixar vocês atualizados, tá bom? Espero vocês na próxima, até mais!